Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Esse programa que veio do coração de Deus para juntos estudarmos a sua palavra, para juntos podermos mergulhar nas Escrituras e caminharmos com a igreja do primeiro século, vendo como tudo aconteceu, vendo como Deus conduziu os cristãos até o dia de hoje e vendo os propósitos de Deus para o seu povo e para a sua igreja, não só atualmente, mas até a eternidade. Nesta série de programas sobre o livro de Atos, temos aprendido muito com os nossos primeiros irmãos. E no programa de hoje, conversaremos sobre os milagres operados pela igreja. É isto mesmo, assim como Jesus veio operando tantos sinais, a igreja continuou e continua. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que quando Jesus veio, a sua primeira vinda, aqueles 33 anos, há 2000 anos atrás, o Senhor tinha dentro do cronograma de Deus que Jesus estaria durante 3 anos e meio ensinando, operando sinais, maravilhas e trazendo o reino de Deus à terra. Na pessoa do seu rei, é claro, ele mesmo, Yeshua de Nazaré, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Ele ensinou e sua palavra era cheia de poder, sua palavra era cheia de graça, mas também de autoridade. Jesus ensinou de uma forma simples que as crianças podiam entender. Ele ensinou através de histórias, de parábolas, trazendo lições preciosas, ensinamentos profundos e esclarecendo, clareando coisas tão difíceis para aquela época e até os nossos dias. E Jesus operou sinais. Jesus, ele cumpriu o que estava escrito no profeta Isaías, no capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Ungiu para trazer libertação aos cativos, para abrir os olhos dos cegos, para fazer andar os coxos e aleijados. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quando João, o Batista, mandou perguntar a Jesus, através dos seus discípulos: és tu aquele que deveria vir ao mundo? És tu o prometido de Deus, o Messias, o ungido? Ou havemos de esperar outro? Jesus mandou a resposta para João dizendo: ide e dizei a João, os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos podem caminhar e aos pobres lhes é anunciado o reino de Deus. Vão e contem para João aquilo que vocês viram. Um pouquinho antes de Jesus dizer isto aos discípulos de João, ele operou muitos sinais. Ele curou a multidão. Não houve um enfermo sequer que voltou para sua casa doente depois de ter tido um encontro com Jesus. Não houve nenhum cego que chegasse para ele e continuasse cego, caminhando na sua cegueira. Não houve nenhum leproso, nem coxo, nem paralítico que o Senhor não erguesse, não curasse, não limpasse. Jesus veio em sua primeira vinda trazendo esta mensagem, trazendo o reino de Deus, trazendo sinais e prodígios e curas e coisas sobrenaturais acontecendo através do seu nome e de sua autoridade. E Jesus deu esta autoridade à igreja. Ele deu esta autoridade aos seus discípulos. Ele os ensaiou certa vez, enviando 70 deles por todas as aldeias e vilas de Israel para anunciarem, para levarem uma mensagem: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E Jesus os capacitou com poder.
dizendo: vão, se vocês tomarem alguma coisa mortífera, algum veneno, não vai fazer mal para vocês. Vocês vão pisar em serpentes e escorpiões. Vão, e vocês terão autoridade sobre toda enfermidade, sobre os espíritos malignos, através do meu nome. Vão, curem os enfermos, abram os olhos aos cegos, ressuscitem os mortos. E aqueles 70 homens que estavam ali com Jesus desde o início do seu ministério, saíram 2 a 2, de acordo com o mapeamento que Jesus fez, de acordo com a orientação do Senhor, saíram 2 a 2 por toda a nação de Israel, anunciando que o reino de Deus havia chegado. Isto com sinais, com a aprovação em autoridade do que Deus estava fazendo. E esta autoridade, o Senhor Jesus, quando ascendeu aos céus, depois de ressurreto, ele disse: eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu agora dou esta autoridade a vocês. Eu dou a vocês o meu nome. Em meu nome vocês farão sinais e prodígios e maravilhas, e nada poderá resistir a vocês, porque a autoridade que o Pai me conferiu, eu transfiro para vocês. Eu vou dar a vocês o Espírito Santo. O meu Espírito, o Espírito que está sobre mim, será enviado sobre vocês. E vocês terão os dons, e vocês irão e cumprirão a vontade de meu Pai. E tudo aquilo que eu fiz, vocês vão fazer ainda obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, eu vou estar intercedendo por vocês, e eu dou a vocês a autoridade e o meu Espírito Santo. E assim foi, e desta maneira tudo aconteceu. Os discípulos receberam do Senhor autoridade e poder. E vamos ver o que está escrito aqui em Atos, no capítulo 5, do versículo 12 ao 16. Como a igreja se movia, como a igreja caminhava com autoridade, fazendo e operando sinais. Vamos lá? Diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Vamos parar aqui um pouquinho. Diz aqui, muitos sinais e prodígios. Muitos. Muitos significa que não podiam ser contados nos dedos. 1, 2, 3, 4, 5, tantas curas, tantos leprosos curados, tantos cegos enxergando. Muitos, muitos sinais e muitos prodígios. Qual seria a diferença entre sinais e prodígios? Sinais são exatamente aqueles feitos que vão pontuar uma época, pontuar uma geração ou um tempo. Os sinais são marcas na linha do tempo. São os sinais. E os sinais que o Senhor havia dito que aconteceriam na vinda do Messias seriam estes sinais de cura. Por exemplo, na época de Moisés, houve sinais. Sinais que, através das 10 pragas do Egito, através da presença de Deus com o seu povo no deserto durante aqueles 40 anos, eram sinais de que Deus estava com o seu povo, de que Deus caminhava com Israel, de que Deus abria o caminho e mostrava o caminho para o seu povo, de que Deus conduzia Israel pelo deserto até a terra prometida. Eram sinais, sinais da presença de Deus. A coluna de nuvem ou aquele grande toldo cobrindo 2 milhões de pessoas no deserto. Ninguém teve insolação, ninguém teve dor de cabeça ou qualquer outra enfermidade costumeira do deserto,
porque o Senhor trazia sombra e frescor durante o dia. À noite, tão fria, a queda de temperatura, problemas pulmonares, ninguém teve, porque à noite aquele toldo de nuvem se tornava uma coluna de fogo que iluminava, que trazia luz para todo aquele acampamento e que aquecia. Então elevava a temperatura das noites no deserto. Sinais de que Deus estava com seu povo. Sinais de que Deus estava com Moisés. E Moisés, ele se torna um padrão entre os profetas. Moisés, com os seus 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Moisés torna estes livros e os seus feitos e a sua vida como uma vara de medir, um cânon para toda a Escritura. E dentro deste cânon, ali estavam sinais. Sinais de que aquele era o tempo de Deus tirar o seu povo e levar para Canaã. Sinais de que Deus estava no meio de seu povo. Os sinais, eles vão determinar as épocas. E aqui o povo de Deus operava sinais na sua geração, mostrando que era vinho novo em odres novos. Era vinho novo, era um tempo novo dentro da história de Israel e da história da humanidade. Estava sendo pontuado um novo tempo, marcado por sinais. Sinais que eram milagres, sinais que eram sobrenaturais, sinais que comprovavam Deus no meio dos cristãos, Deus no meio de seu povo. Quantas vezes os apóstolos foram presos por causa dos milagres? O que vocês estão fazendo? No nome de quem? Que autoridade é esta? No nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Sinais mostrando que Deus ali estava. Nós podemos lembrar que quando Jesus recebeu a visita à noite de Nicodemos, Nicodemos era um estudioso, era um fariseu, um conhecedor das Escrituras profundamente. Nicodemos era um mestre. Nicodemos se encontra com Jesus. Está registrado isso no capítulo 3 do Evangelho de João. E ele disse: Mestre, nós sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém há que faça os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Os sinais mostravam Deus. Os sinais referendavam a presença de Deus com Yeshua, com Jesus de Nazaré. E era necessário que estes sinais continuassem com os discípulos, continuassem com a igreja. Até quando? Até a igreja ser levada, arrebatada. Então, nestes 2000 anos, os sinais têm acompanhado os que creem. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele disse: e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos, autoridade sobre os espíritos malignos, autoridade. Estes sinais. Vamos continuar o texto, nos diz aqui que eles se reuniam no pórtico de Salomão, eles se reuniam no templo todos os dias para estudar as Escrituras. E o texto nos diz que ninguém mais chegava para ficar ali junto com eles, porque a presença de Deus era tão grande, a presença de Deus era tão real, havia um temor, havia algo especial nos nossos primeiros irmãos, havia algo especial em seu rosto, em seus olhos, em seu sorriso, em suas vidas, havia algo especial. E diz aqui que do restante ninguém
ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Todos olhavam para os cristãos com um olhar assim: o que é isso? O que são? O que querem? O que Deus está fazendo? O que é isso que está acontecendo? Em todo o tempo havia uma grande admiração pelo povo de Deus. E isso deve continuar nos nossos dias. As pessoas precisam olhar para você, olhar para nós e dizerem: que paz é essa? Que alegria é essa? O que há de diferente no rosto, no semblante, nas palavras, na vida do povo de Deus, dos cristãos? Que paz é esta? O sinal da presença de Deus em nós. E o texto continua nos dizendo, nos versículos seguintes: e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Vamos parar aqui um pouquinho. Diz a palavra que crescia mais e mais a multidão de crentes. À medida que o tempo passava, à medida que eles ouviam os testemunhos, à medida que um se convertia, falava para a sua família, falava para os seus queridos, falava para os seus vizinhos, testemunhava de Jesus. Olha, já chegou o Messias já veio, o Messias deu a sua vida por nós, é Jesus de Nazaré. E ele ressuscitou, ficou 3 dias no túmulo, apareceu durante 40 dias aos seus discípulos e ascendeu aos céus, desde o Monte das Oliveiras. E em sua vida, e no Messias, e em Cristo, e em Jesus de Nazaré, se cumpriram todas as profecias. Tudo que Deus falou sobre o Messias se cumpriu em Yeshua de Nazaré. E as pessoas iam conferindo nas Escrituras. Elas ouviam, seu coração lhes ardia e o Espírito Santo vinha e selava aquelas vidas com a salvação, com um novo nascimento. E crescia mais e mais a multidão dos crentes. É tão lindo saber que a igreja nasceu debaixo de um grande avivamento. A igreja já nasceu no seu primeiro culto com 3.000 convertidos. Há muitas pessoas que dizem assim: não, a igreja não pode crescer, a igreja tem de ser pequena para que a gente possa acompanhar todo mundo. Na Bíblia, nós encontramos que a primeira igreja cristã já nasceu grande. No primeiro dia de culto, em Atos capítulo 2, 3.000 convertidos, 3.000 batismos. Que coisa tão tremenda o que aconteceu aqui. A multidão dos que creram, dos crentes, crescia mais e mais. Tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Que coisa linda quando Lucas, o médico amado, Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas traz então este pormenor, tanto homens como mulheres. Deus em Cristo dignificou a mulher. Nós vamos ver aqui no livro de Atos, Deus sempre colocando as mulheres junto com os homens, não mais separadas, não mais discriminadas, mas tanto homens como mulheres, cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, ministrando a palavra de Deus, evangelizando as pessoas, homens e mulheres. Se multiplicava o número dos salvos. E diz o texto, a ponto de levarem os enfermos. Olha que coisa interessante. Eles levavam os enfermos nas suas camas, os colocavam em leitos e macas,
para o lugar onde Pedro ia passar, onde os discípulos iam passar, para que ali, pelo menos a sombra de Pedro, se projetasse sobre os enfermos. Era tanta gente, eram tantos que queriam Jesus, queriam um toque, queriam contemplar, queriam ser abençoados por aquela doce presença que estava entre os discípulos, a presença de Jesus, Yeshua de Nazaré. Sim, as pessoas traziam seus enfermos, as crianças, os adolescentes, os adultos, os jovens, os velhos, traziam nos leitos, nas camas. O menino estava queimando de febre, o outro estava passando mal, vomitando, o outro estava inconsciente, o outro estava paralítico, cada um de um jeito, e os traziam, e os colocavam ali no caminho por onde Pedro ia passar, para que pelo menos a sua sombra se projetasse. E diz aqui que todos eram curados. Olha o último versículo. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A notícia espalhou rapidamente, a notícia espalhou pelas cidades vizinhas de Jerusalém, e eles traziam seus enfermos. E diz a palavra que todos eram curados. Este era o sinal. Este era o sinal do Senhor de que a bênção estava sobre os cristãos, de que a bênção e a presença do Senhor estava sobre os seus filhos, estava sobre os cristãos. A presença de Deus, a presença de Jesus de Nazaré com seus discípulos, referendando e marcando com sinais curas. Era indiscutível que o Messias traria para a nação de Israel sinais, curas. Certa vez, os próprios doutores da lei perguntaram a Jesus e disseram: mostra-nos um sinal para que saibamos que tu és o Cristo, que tu és o Messias. Mostra-nos um sinal. Ora, Jesus já tinha feito tantos sinais. Jesus já tinha curado leprosos, levantado paralíticos, ressuscitado mortos, expulsado demônios. E eles queriam mais sinais, mais sinais. E Jesus disse: olha, para vocês, para esta geração má e adúltera, será dado apenas o sinal do profeta Jonas. Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E então levantará. Jesus falou sobre a sua morte, sepultamento e ressurreição. Mas os sinais ali estavam, dizendo que Yeshua era o Cristo. Eles precisavam apenas crer. Quem crer? Jesus disse que todo aquele que cresce, todo que crê tem a vida eterna. É só crer. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Era esta mensagem que os cristãos pregavam. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus entre nós. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Deus conosco. Cristo em nós, a esperança da glória. E você? Já tem Jesus? A sua vida já está cheia desta doce presença e há sinais que se manifestam em sua vida? Vamos orar? Feche seus olhos. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está. Curve a sua fronte. Ore comigo, entregando a sua vida a Jesus e buscando dele sinais, maravilhas em sua vida. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eis-me aqui em tua presença. Eu abro meu coração e te convido para o Senhor entrar. Entra na minha vida.
perdoa os meus pecados, lava-me, limpa-me, santifica-me, Senhor, e dá-me um coração puro, puro na Tua presença, limpo, zerado de todo mal, de todo pecado. Dá-me um coração cheio de amor, cheio da Tua paz, cheio da Tua doce presença. Eu quero andar contigo e viver contigo. Eu quero fazer a Tua vontade cada dia da minha vida. Recebe-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Lava-me, Senhor. Enche-me do Teu Espírito Santo e ajuda-me a caminhar contigo enquanto eu viver. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem e precisam de um toque especial, um toque de cura, um toque de paz, um toque de bênção, alcança-os com o Teu poder. Alcança-os, ó Deus, com a Tua misericórdia e com a Tua paz. Abençoe cada um, cada lar, cada família que nos assiste, com a Tua doce presença, com tudo que a Tua presença tem para nós, em amor e em milagres. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.